Na manhã de 28 de janeiro de 1986, milhares de pessoas nos Estados Unidos estavam reunidas diante da televisão. Crianças em escolas, famílias em casa, professores interrompendo aulas. O motivo era simples e emocionante. Pela primeira vez na história, uma professora civil iria ao espaço. Nada naquele dia parecia perigoso. O céu estava limpo. O evento era tratado como celebração nacional. Só que, longe das câmeras, engenheiros estavam em silêncio, olhando para dados que não deveriam ser ignorados. Horas antes do lançamento do ônibus espacial Challenger, alguns técnicos haviam alertado sobre um problema específico. Um detalhe pequeno, quase invisível para quem não entendia de engenharia. Um anel de vedação que reagia mal a temperaturas baixas. Naquela manhã, a Flórida estava mais fria do que o normal. O sinal estava ali. Não era novo, já havia sido observado em testes anteriores, mas nunca tinha causado um desastre completo. E isso foi suficiente para que alguém dissesse que dava para seguir. Dentro da NASA, não houve gritos nem caos. Houve reuniões, houve argumentos, houve frases como nunca aconteceu antes, e as chances são mínimas. Cancelar o lançamento significaria atraso, pressão política, exposição pública e admitir que algo não estava sob controle. A decisão final foi tomada em uma sala longe do foguete. O sinal foi oficialmente considerado aceitável e, naquele instante, sem que ninguém percebesse, o destino daquelas 7 pessoas foi selado. 73 segundos após a decolagem, o Challenger se desintegrou no ar. O que milhões assistiram ao vivo não foi uma falha inesperada. Foi a consequência direta de um aviso ignorado. Anos depois, documentos internos revelaram que o risco era conhecido. Não era desconhecimento, era escolha. Pessoas sentiram que algo estava errado e decidiram seguir em frente mesmo assim. 7 vidas foram perdidas. Não por azar, mas porque o conforto de manter o plano falou mais alto que o desconforto de parar tudo. Agora saia dos Estados Unidos e vá para a Inglaterra. 1966. Um lugar chamado Aberfan, uma pequena comunidade de trabalhadores, onde famílias viviam à sombra de enormes montes de rejeitos de mineração. Durante anos, moradores relataram que a montanha parecia instável. Em dias de chuva, a terra se movia, a água escorria de forma estranha. Crianças comentavam que o chão tremia. Adultos reclamavam. Autoridades ouviam e anotavam. O sinal estava ali, visível todos os dias. Na manhã de 21 de outubro, depois de semanas de chuva intensa, ninguém evacuou a área. Ninguém interditou o local. A escola funcionava normalmente. Às 9h15, uma avalanche de lama e rejeitos desceu da montanha e atingiu a escola primária em cheio. 116 crianças e 28 adultos morreram soterrados. Não houve tempo de reação. Não houve chance de fuga. O aviso tinha sido ignorado por tanto tempo que, quando a tragédia veio, parecia impossível de acreditar. As investigações mostraram que engenheiros sabiam do risco, relatórios existiam, reclamações formais tinham sido feitas, mas mover a montanha custaria dinheiro. Admitir o risco significaria responsabilidade. E assim, mais uma vez, o sinal foi tratado como algo tolerável, algo para depois, algo que nunca imaginavam que aconteceria naquele dia. O padrão começa a se revelar de forma cruel. Os sinais raramente aparecem como um grito desesperado. Eles aparecem como incômodo, como dúvida, como algo que pode ser resolvido amanhã. E o ser humano tem uma tendência perigosa de normalizar o risco quando ele não explode imediatamente. O próximo caso acontece no Japão, em um ambiente onde a confiança em tecnologia era quase absoluta. Uma usina nuclear considerada segura, moderna e bem projetada. Ainda assim, anos antes do desastre, especialistas alertaram que o sistema de proteção contra tsunamis era insuficiente. As simulações mostravam riscos maiores do que os previstos. O aviso estava documentado, mas atualizar o sistema exigiria admitir que o projeto original tinha falhas. E ninguém queria carregar esse peso. Quando o tsunami atingiu Fukushima, em 2011, a usina não estava preparada. O que se seguiu foi um dos maiores desastres nucleares da história. Milhares de pessoas foram deslocadas. Regiões inteiras se tornaram inabitáveis. E, novamente, depois da tragédia, descobriu-se que o problema não era desconhecido. O sinal estava lá, esperando alguém ter coragem de agir antes. Esses eventos não são apenas histórias distantes. Eles mostram como a morte, muitas vezes, não chega sem aviso. Ela chega depois que o aviso foi ignorado. E isso torna tudo mais pesado, porque obriga a admitir que, em algum momento, alguém poderia ter feito algo diferente.
E a pergunta que começa a incomodar não é sobre engenheiros, autoridades ou governos. É pessoal, porque em menor escala, esse mesmo mecanismo se repete todos os dias. A sensação de que algo não está certo. A decisão de seguir em frente, mesmo assim. O preço às vezes não aparece na hora, mas quando aparece, não dá para voltar atrás. O que une esses desastres não é tecnologia, país ou época. É um mecanismo humano simples e perigoso. Quando um sinal aparece, ele raramente exige ação imediata de forma dramática. Ele incomoda, ele atrasa planos, ele cria conflito e, por isso, quase sempre, é empurrado para depois. O problema é que a realidade não funciona com depois. Ela cobra no momento em que decide cobrar. Em 1999, na Coreia do Sul, uma loja de departamentos chamada Sampuge apresentava rachaduras visíveis nas paredes. Clientes comentavam. Funcionários alertavam. Engenheiros chegaram a recomendar o fechamento do prédio. O aviso não era técnico demais para ser entendido. Ele era visível a olho nu. Mesmo assim, a administração decidiu manter a loja aberta. Fechar significaria perder dinheiro, admitir erro e causar pânico. O sinal foi tratado como exagero. Horas depois, o prédio desabou durante o funcionamento normal. 502 pessoas morreram. Mais de 1.000 ficaram feridas. Sobreviventes relataram que minutos antes do colapso, o chão vibrava e estalos eram ouvidos. As pessoas sentiram que algo estava errado, mas continuaram comprando, andando, vivendo, porque quando ninguém toma a decisão de parar, o silêncio coletivo cria uma falsa sensação de segurança. Esse talvez seja o ponto mais cruel de todos esses eventos. Eles não matam apenas por falhas técnicas. Eles matam porque várias pessoas, em momentos diferentes, tiveram pequenas oportunidades de interromper o curso das coisas e escolheram não fazer isso. Não por maldade, mas por medo das consequências imediatas de agir. Medo de parecer alarmista, medo de errar, medo de ser responsabilizado. Em 2013, em Bangladesh, o edifício Rana Plaza apresentava rachaduras profundas no dia anterior ao colapso. Bancos e lojas no térreo fecharam imediatamente, mas as fábricas de costura nos andares superiores foram obrigadas a continuar funcionando. Trabalhadores relataram medo. Alguns se recusaram a entrar, outros foram pressionados. O sinal estava tão claro que ninguém discutia sua existência. A discussão era outra. Vale a pena parar? No dia seguinte, o prédio desabou. Mais de 1.100 pessoas morreram, a maioria mulheres que trabalhavam para sustentar suas famílias. Não foi um desastre invisível, foi uma sequência de decisões conscientes. Alguém viu? Alguém sabia? Alguém mandou seguir em frente. E o preço foi pago por quem não tinha poder de escolha. Essas histórias são difíceis de ouvir porque elas desmontam uma mentira confortável. A ideia de que tragédias acontecem do nada, de que são imprevisíveis, de que ninguém poderia ter feito nada. Na maioria das vezes, isso não é verdade. O aviso existe. O problema é que agir diante dele exige coragem para enfrentar perdas menores, agora para evitar perdas irreversíveis depois. E isso não se limita a grandes desastres históricos. O mesmo padrão aparece em escala pessoal. O exame que é adiado, o comportamento estranho que é ignorado, a relação que claramente está se deteriorando, o cansaço extremo tratado como normal. O sinal não some só porque você decidiu não olhar. Ele apenas espera. Quando esses eventos são estudados anos depois, a pergunta nunca é o que aconteceu. A pergunta é por que ninguém parou? E a resposta quase sempre envolve silêncio, hierarquia, conforto e medo. Medo de interromper o fluxo normal das coisas. Medo de ser o único a levantar a mão. Talvez a lição mais dura desses eventos seja essa. O perigo raramente se apresenta como caos imediato. Ele se apresenta como algo administrável, algo tolerável, algo que pode esperar. E é exatamente por isso que tantas pessoas pagaram com a própria vida. Não porque não sabiam, mas porque decidiram conviver com o risco por tempo demais. Essas histórias não servem apenas para chocar. Elas servem como um espelho desconfortável, porque, em algum nível, todo mundo já ignorou um sinal. E a diferença entre um susto e uma tragédia muitas vezes está em um único momento de decisão. O momento em que alguém escolhe parar, mesmo quando ninguém mais quer ignorar sinais, é fácil. Difícil é assumir o peso de agir. Quando agir, parece exagero. Mas a história mostra de forma brutal que o preço de não agir quase sempre é maior. E quando a conta chega,
Não há discurso, justificativa ou explicação que traga as vidas de volta. Eles ignoraram os sinais e pagaram com a própria vida.